inscritos aqui. Que bom que deu tempo de vocês entrarem aí no nosso bate-papo. Hoje a gente vai ter participação especial da Sofia, que é a nossa aluna lá do American Academy, está quase se formando. Vai compartilhar um pouquinho da vida acadêmica dela lá no American. A Marina está aqui também, que é a nossa gerente de recrutamento, vai apresentar o American. Pessoal, fiquem bem à vontade para mandar as perguntas lá no chat. Com certeza a gente vai responder todas aí ao decorrer do bate-papo. Mas eu vou respondendo também no chat. Depois, quem quiser, a gente vai abrir também para perguntas. Quem quiser perguntar, fiquem à vontade. Estamos à disposição. Já vou deixar os contatos ali do American Academy no chat. E aproveitem hoje o bate-papo para tirarem as dúvidas e estamos aí à disposição, a gente vai conversando aí no decorrer da nossa conversa, tá bom? Obrigada, pessoal. Boa noite, pessoal, tudo bem, né? Primeiramente, obrigada pela presença de vocês aqui, é muito bacana, né? Esse momento para a gente conhecer um pouquinho sobre a American Academy. Eu sei que alguns, né, já conhecem, alguns já estão participando do processo seletivo, tem alguns que já estão matriculados, né? Mas para a gente mostrar um pouquinho de como funciona o American Academy, mas mais do que isso, eu acho que a presença da Sofia, desde já a gente agradece muito a participação, né? É, trocar essa ideia com a Sofia, ela como aluna, a gente sempre gosta muito dessa visão do aluno com o aluno, né? O que que tá achando, como que tá sendo a experiência, né? Então, a Sofia daqui a pouco entra para compartilhar a experiência, as experiências que ela tá tendo no American Academy com vocês. Como a Marion falou, né, gente, fique bem à disposição, a gente aqui para sanar dúvidas, tirar alguma dúvida que vocês tenham, né? Enfim, aproveitem bastante esse momento, né? Gente, antes da gente conversar com a Sofia, eu queria apresentar um pouquinho o American Academy, né, de uma forma mais sucinta, mas para vocês terem, para quem não conhece, até para conhecer um pouquinho mais, né, do programa. O American Academy é um programa inovador na América Latina. A gente não tem conhecimento de nenhum outro programa parecido com o American Academy, né? Então é legal até você conhecer um pouquinho, né, o passo a passo de como funciona, né? Mas antes de passar o passo a passo, gente, eu sempre gosto de contextualizar um pouquinho sobre a diferença das universidades brasileiras para as universidades norte-americanas, né? A gente tem uma grande diferença da universidade brasileira para a universidade norte-americana, e qual que é essa grande diferença, gente? É que aqui no Brasil, quando o aluno ingressa numa universidade, ele ingressa num curso numa universidade, né? Então, normalmente ele sai do terceiro ano, né? Ele já tem que decidir o que ele vai cursar para o resto da vida e entra num curso numa universidade. Sério? Diferente do que nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos os alunos eles primeiro ingressam na universidade e depois escolhem um curso. Por quê, gente? Porque os 2 primeiros anos eles servem como base para qualquer profissão, né? Então a gente vê em filmes, em séries que os alunos, né, os alunos, em filmes, em séries, né, que os personagens falam assim, eu tô indo para tal universidade, né? E não tô fazendo tal curso. Exatamente por isso, porque ele primeiro ingressa na universidade, tem 2 anos que servem como base para depois se aprofundar na área profissional, para depois escolher o curso que vai fazer, né? E por que que eu estou falando um pouco, né, nessa diferença da universidade brasileira para a universidade americana? Porque o American Academy ele segue exatamente o modelo de universidade norte-americana, né? O American Academy ele é um curso da PUC com a Kent State. A Kent State fica em Ohio, nos Estados Unidos, né? E que ele dá essa possibilidade, né? A ideia do American Academy foi de, primeiro, né? As universidades americanas elas são consideradas as melhores universidades do mundo, né? Então, por que não trazer esse modelo para cá? E a segunda ideia, gente, do porquê criar o American Academy foi que muitos alunos têm muita vontade de estudar fora, mas muitas vezes não sabem como, né? Porque o processo de aplicação para uma universidade é diferente, né? Esse modelo de universidade é diferente, né? Então, o American Academy, ele nasceu lá em 2018, né? A gente está com 6 anos já de programa, né? Exatamente por essas duas questões. A primeira, pela excelência acadêmica, né, pela excelência de ensino, e a segunda, para essa oportunidade que você tem de ir para uma universidade nos Estados Unidos. Oi, gente, desculpa, deu um probleminha. Marion, só me confirma se tá ok, que apareceu aqui.
Você está compartilhando, não apareceu. Não, não estou compartilhando, é que apareceu uma janela aqui só para confirmar. Ah, Tudo tá. certinho. Então tá ok. Então, gente, né, eu gosto. Obrigada, gente. Desculpa, é que apareceu uma tela aqui no meu computador. Então, gente, contextualizando um pouco nessa ideia, né, do American Academy, né, da excelência de educação e também essa oportunidade de o aluno ter uma forma mais estruturada de estudar numa universidade nos Estados Unidos, tá? Eu vou compartilhar minha tela agora, né, para passar um pouquinho, né, desse passo a passo de como funciona o American Academy, né? Para ver se fica bem claro para vocês. Então, gente, como funciona o American Academy? O aluno, quando ele ingressa no American Academy, ele se torna um aluno, desde o primeiro dia de aula, um aluno da PUC Paraná e da Kent State University simultaneamente. Ele é um aluno das duas universidades simultaneamente. Então, o aluno do American Academy, ele vai ter o histórico escolar, vai ter o login, o e-mail, a senha, o sistema da PUC, o histórico escolar, o login, o senha, o e-mail da Kent State. Ele é aluno das duas universidades simultaneamente, né? Como eu comentei com vocês, né, nas universidades dos Estados Unidos, o aluno ingressa primeiro na universidade, né, que esses dois primeiros anos eles servem como base para qualquer profissão, né? Como que funciona esses dois primeiros anos, gente? Esses dois primeiros anos no American Academy, eles acontecem aqui na PUC Paraná, aqui em Curitiba, tá? Porém, com todos os professores da Kent State. Os professores, eles vêm presencialmente dos Estados Unidos para cá durante esses dois primeiros anos, tá? Nesses 2 anos, gente, é a mesma coisa. Em vez de você estar indo para Kent State, a gente está trazendo os professores para cá, né? Mas está tendo as mesmas disciplinas com os mesmos professores do que estivesse lá na Kent State, tá? Como que funcionam as aulas durante esses 2 primeiros anos? Durante esses 2 primeiros anos, as disciplinas, gente, elas são modulares. Isso quer dizer, você tem uma disciplina por vez. Por quê? Vem um professor da Kent State, dá aquela disciplina durante 3 a 4 semanas, retorna para os Estados Unidos, vem o próximo professor, tá? Então, elas são modulares. Essa forma de ser modular, né, gente, lógico que foi uma forma da gente conseguir viabilizar o American Academy, como também de trazer bons professores da Kent State aqui para o Brasil, porque a gente não ia conseguir ficar com 20, 25 bons professores da Kent State aqui no Brasil durante 6 meses. Por isso que eles são modulares, né? A cada 3 semanas você muda de disciplina. Que é uma coisa bem interessante, gente, que a gente tem percebido que nessa forma modular, a gente está vendo que o aprendizado do aluno está sendo muito interessante. Por quê? Porque durante esses 2 primeiros anos, né, quando ele está cursando essas disciplinas, ele não tem outras disciplinas, então o foco dele tá nessa disciplina, é como se fosse uma imersão naquele conteúdo. Então a gente tem visto que o nível de aprendizado dos alunos está sendo bem interessante. Acho que é legal comentar aqui, gente, que todas as disciplinas são lecionadas em inglês, tá? 98% dos professores que vieram até hoje, nenhum tinha vindo para o Brasil, não tinha vindo para o Brasil antes, então eles chegam sem falar bom dia em português, né? Lógico que eles, com a convivência com os alunos, enfim, eles têm essa curiosidade, eles aprendem muita coisa, né, do português, mas eles não dominam, tá, o idioma do português, então todas as aulas em inglês, tá? Daí vocês vão me perguntar, Marina, mas durante esses 2 anos, né, que disciplinas que eu vou ter, né? Você vai ter diversas disciplinas, diversas áreas do conhecimento. Eu vou passar um pouquinho no próximo slide, tá? As disciplinas, mas você vai ter desde micro e macroeconomia, como política, comunicação, gerenciamento de conflitos, empreendedorismo, psicologia, design innovation, design thinking, enfim, são disciplinas, gente, que a ideia é que você primeiro tenha uma visão geral de mundo, para depois você estudar a tua parte técnica, né? Hoje, gente, tem diversos estudos que falam que a geração de quem está entrando na universidade vai ter pelo menos, gente, 5 profissões diferentes, né? Então, a ideia dessas disciplinas é que você tenha essa visão abrangente, que você conheça, possa experimentar, que você conheça e que você tenha essa base, para que se lá na frente você precisar mudar a tua trajetória, você já tenha essa base, né? Para depois você se aprofundar na tua área técnica, né? No curso que você escolher.
Então, no American Academy, você ingressa no American Academy, não necessariamente precisa escolher teu curso, você vai poder escolher no final desses 2 anos. Então, você tem um pouco mais de tempo, né, para definir, né, de forma mais assertiva, tá? O que que é legal, gente? Que além das aulas com os professores da Kent State, o que mais os alunos têm? Eles têm diversas atividades extracurriculares. O que que são as atividades extracurriculares? São a oportunidade de você vivenciar um pouco mais as profissões. Como você ingressa no American Academy sem necessariamente escolher um curso, são essas atividades que vão te dar esse conhecimento sobre as áreas profissionais, né? E a ideia, gente, dessas atividades extracurriculares é bem hands-on, é bem colocar a mão na massa, vivenciar, né? Essas atividades são feitas de diversas formas, como, por exemplo, nos laboratórios aqui da PUC, a gente faz visitas técnicas a empresas, faz bate-papo com profissionais, né? Então, a ideia é você ter mais conhecimento. Porque a gente fala, né, gente, é muito importante saber o que você gosta, mas também é muito importante saber o que você não gosta, né? Então, as atividades extracurriculares, elas dão essa oportunidade de falar assim, nossa, isso aqui eu gostei. Ou, nossa, essa área profissional não tem nada a ver comigo. Que bom, a gente fala que é bom. Por quê? Porque quando você entrar no mercado profissional, gente, escolher uma profissão, vai ter seu lado, qualquer profissão que você escolha, vai ter seu lado que é super bacana e tem seu lado que não é tão bacana. E será que você está sujeito a trabalhar com o lado que não é tão bacana? Então, a ideia mesmo é você ter essa vivência, ter um conhecimento, né, sobre as áreas, ter um autoconhecimento, falar, né, isso eu gosto ou eu não gosto, tá? E eu acho que uma coisa bem bacana também de falar é que durante os 2 primeiros anos você também vai ter o Advising Session. O que que é o Advising Session? São sessões de aconselhamento individual acadêmico, tá? Então você vai ter reuniões individuais e periódicas com o advisor, tá? E você, junto com o advisor, vão criar um roadmap, o que que você vai cursar depois desses 2 anos, né? Então o advisor vai falar, quero fazer, por exemplo, administração. Ele vai falar, vamos conhecer como que é administração aqui no Brasil, vamos conhecer como que é business nos Estados Unidos, né? Então ele junto com você vai desenhar o que você vai precisar cursar depois desses 2 anos, né? Então o que que é legal, né, a gente falar? Quando você ingressa no American Academy, não necessariamente você precisa escolher um curso, né? Você tem essa oportunidade e tem essas atividades extracurriculares que vão dar essa oportunidade. Mas também você vai ter todo esse apoio, não é porque você entrou que não precisa decidir, você vai ter todo esse apoio do advisor que vai desenhar junto contigo o que que você vai cursar depois desses 2 anos, né? Então, também tem todo esse acompanhamento. O que que eu acho bacana, né, a gente comentar que depois desses 2 primeiros anos, todos os alunos eles já recebem um certificado internacional da Kent State, tá? Um diploma internacional da Kent State, que é o Associate of Science Degree, tá? Esse diploma que os alunos recebem, ele é um diploma válido nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ele já é considerado um diploma de ensino superior. Aqui no Brasil, gente, é como se fosse um tecnólogo interdisciplinar, um diploma de ensino superior de uma área abrangente, tá? Aí sim, gente, durante esses 2 primeiros anos você vai ter que tomar duas decisões. Primeiro, qual o curso você vai seguir e qual a universidade você vai concluir os estudos. Por quê, gente? Porque vocês são alunos tanto da PUC quanto da Kent State. Então, vocês podem concluir todos os cursos da PUC, exceto medicina, tá? Quem tem interesse em medicina, a gente tem uma trilha do American Academy, que é o American Academy Health, que dá essa possibilidade, tá? Então, se alguém tiver interesse também, a gente vai fazer um bate-papo agora no próximo dia 31, online. É só mandar um WhatsApp para a gente que a gente vai, que a gente passa para vocês todas as informações, mas que dá essa possibilidade, tá? Então, você pode escolher qualquer curso da PUC, exceto medicina, mais 2 ou 3 anos você recebe um diploma da PUC. Ou você pode escolher as mais de 300 opções de cursos na Kent State. Eu falo que às vezes você tem dúvida, você fica com um pouco mais de dúvidas, né? A Kent State tem desde administração até engenharia aeroespacial, né? Ela tem mais de 300 cursos. O que que eu acho que é legal comentar, né, gente? Se você optar para ir para Kent State, primeiro, você não tem mais nenhum processo seletivo para fazer, porque você já é aluno da Kent State. É como se fosse uma transição de campus. Você está saindo de Curitiba, da PUC, indo para Ohio, para Kent State.
né? Então, é como se fosse uma transição de campus. O segundo ponto que eu acho que é bem interessante, aí puxando um pouquinho do que eu comentei, né, de você ir de uma forma um pouco mais estruturada, é que se você for para Kent State, você não está indo sozinho para uma universidade americana. Por quê, gente? Porque durante os 2 primeiros anos você já criou amizades, já fez um vínculo com os colegas, e que sim, a grande parte vai para Kent State, né? Tem esse interesse de ir para Kent State. Fora os veteranos que já estão lá, né? Hoje a gente está com mais de 100 alunos lá na Kent State, né? Então, você tem essa rede de apoio, né? Você não está chegando sozinho numa universidade, começando a fazer amizades. Você já sai aqui do Brasil com pessoas que você já conhece e que têm a mesma cultura que você, né? Então, tanto para o aluno quanto para a família é interessante, né? Com quem que meu filho está lá, enfim, né? Ah, ficou doente, perdeu a carteira, com quem que ele pode contar, né? Então, você tem a gente fala uma rede de segurança, né? Não está indo sozinho. Por mais que você esteja indo para uma universidade americana, conhecendo pessoas do mundo inteiro, você tenha aqueles amigos que têm a mesma cultura, né? Que você já conhece. E o terceiro ponto, gente, é que se você for para Kent State e fizer um curso que a PUC tenha, existe a possibilidade da dupla diplomação. O que isso quer dizer? Você pode receber um diploma da Kent State, um diploma americano e poder atuar nos Estados Unidos, e um diploma brasileiro da PUC e poder atuar no Brasil, né? Eu sempre gosto de reforçar dessa possibilidade, né? Porque, primeiro, os cursos têm que ter nas duas universidades, né? E tudo que você faz na Kent State, a PUC valida, né? Então, todas as disciplinas que você faz na Kent State, a PUC valida. Tudo isso é muito alinhado com o advisor, que faz essas reuniões, né, de acompanhamento personalizado, né, para aconselhamento acadêmico, né, para essa dupla diplomação, tá? Falando, gente, um pouquinho das disciplinas, né? Então, como eu comentei, são disciplinas que o objetivo dessas disciplinas é você ter uma visão geral. São disciplinas que vão estar desenvolvendo competências de raciocínio analítico, cultural, histórico, científico, econômico, político, de comunicação, de inovação, de criatividade e de empreendedorismo, né? Então, você vai ter diversas disciplinas, como eu comentei, né? E como que funcionam essas disciplinas, gente? Tem disciplinas que elas são comuns para todos os alunos, tá? E tem outras disciplinas que você já pode fazer, já pode fazer as suas escolhas, optar entre uma ou outra, tá? Então, por exemplo, gente, aqui a gente tem as disciplinas em negrito, que elas são comuns para todos os alunos. Ah, então eu tenho World Religion, comum para todos os alunos cursam. Empreendedorismo, todos os alunos cursam. E tem algumas que você vai poder optar entre uma ou outra, tá? Então, por exemplo, assim, você pode optar entre política ou psicologia, tá? Pode estar optando por uma ou por outra. História moderna ou história da arte, pode estar optando por uma ou por outra, né? Então, você vai optando, fazendo suas escolhas desde o início. Nós temos disciplinas de matemática, né, gente? Matemática, eu sei que muita gente adora ou não gosta muito, mas a matemática ela é muito importante, né, gente, para o raciocínio matemático, para o raciocínio analítico, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem cálculo, estatística ou álgebra. Ah, eu tenho interesse de ir para engenharia. A gente vai indicar para você fazer cálculo. Ah, eu tenho vontade de fazer jornalismo. A gente vai indicar, por exemplo, estatística. Estatística a gente se usa para qualquer profissão, né? Então, é um pouquinho aqui das disciplinas, né, dos 2 primeiros anos. Lembrando que é uma disciplina por vez, cada disciplina dura cerca de 3 a 4 semanas, tá? Quem quiser receber essas disciplinas, gente, depois é só mandar um WhatsApp pra gente, enfim, que a gente manda toda essa apresentação. Falando um pouquinho do processo seletivo, o processo seletivo, então, ele é um pouquinho diferente também, tá? Ele é o processo seletivo, ele segue o modelo norte-americano, tá? Então, no processo seletivo da American Academy, ele não tem vestibular, ele não tem Enem, tá? O processo seletivo, norte-americano, ele avalia o candidato não só por uma nota, ele avalia o candidato como uma pessoa, tá? Então, como que funciona o processo seletivo, gente? Você vai precisar mandar os documentos para a gente. O teu histórico escolar do ensino médio. Então, gente, as notas do ensino médio são extremamente importantes, tá? O que que a gente faz com o teu histórico do escolar do ensino médio? A gente pega a tua nota brasileira e transforma a nota brasileira na nota americana, tá? Nota brasileira vai de 0 a 10. A nota americana vai de 0 a 4.
Então, a gente faz uma média ponderada entre nota versus carga horária e transforma a nota brasileira na nota americana, tá? Você precisa ter no mínimo 2,5 da nota americana, do GPA, que a gente chama, tá? Que aqui no Brasil seria, gente, mais ou menos uma média de 7,5, tá? Porque português e matemática tem um peso maior do que educação física, por exemplo, tá? Por conta da carga horária. Depois disso, gente, vocês vão precisar escrever uma carta de motivação. Qual que é a ideia da carta de motivação? É conhecer um pouquinho quem você é, quem é o candidato. Então, na carta de motivação, vocês vão escrever contando um pouquinho da trajetória de vocês, falando se vocês fizeram alguma atividade extracurricular, como algum esporte, algo cultural, enfim, algum idioma, se você fez algum trabalho voluntário, tá? Falar um pouquinho de você, de tudo que não tem no teu histórico, né? Do que você cursou fora, do teu histórico escolar, tá? Falar um pouquinho dos teus sonhos, das tuas paixões e o que o American Academy poderia ajudar na tua vida, tá? Essa carta de motivação, gente, ela pode ser digitada, tá? Ela precisa ser escrita em português e também traduzida para o inglês, mesmo conteúdo, tá, gente? Por que você precisa traduzir para o inglês? Porque todo o processo seletivo, ele é feito aqui pela PUC, mas ele é encaminhado para Kent State, né? Como você vai se tornar um aluno tanto da PUC quanto da Kent State, né? Você precisa ser aprovado pelas duas universidades. Então, a carta em português fica com a PUC, a de inglês a gente encaminha para Kent State, tá? Uma coisa que é bacana, que não é obrigatório, tá? Mas conta pontos, é se você tiver carta de recomendação de professores. Isso é muito bacana, tá? Se você tiver, não é obrigatório no processo seletivo, mas tem um peso bacana no processo seletivo, tá? Depois disso, você precisa de um exame de proficiência em inglês, gente, né? Como eu comentei, todas as aulas são em inglês, com professores da Kent State, né? E o exame de proficiência em inglês, ele também é uma legislação americana, que um aluno internacional, para se matricular numa universidade dos Estados Unidos, ele precisa de um exame de proficiência em inglês, tá? A gente aceita o TOEFL, o IELTS, o PTE ou o Duolingo Test, tá? Qual que é o nível de inglês, gente? Ele seria de um intermediário alto para um avançado, tá? Mais ou menos. Entregou teu histórico escolar do ensino médio, entregou tua carta de motivação, entregou o exame de proficiência em inglês. Aí vai para a última parte, que é uma entrevista, tá? A gente faz essa entrevista presencial por videochamada. A entrevista é em português, tá? Ela é muito com base na carta de motivação, tá? Fez a entrevista, gente, tá? A gente encaminha todo o teu processo para Kent State. Cerca de mais ou menos 10 dias sai o resultado, tá? Então, o que é interessante, né, gente? Hoje a gente está com as inscrições abertas para ingresso, né, em fevereiro de 2025, né? E quando que você pode se inscrever, gente? Você pode se inscrever quando você estiver no terceiro ano, ingressar no último ano do ensino médio, tá? Daí você vai falar, Marina, mas como assim? Então, por exemplo, quem hoje está no segundo ano, né, do ensino médio, vai poder se inscrever lá por abril do ano que vem, tá? O processo ele começa, né, quase 10 meses antes, tá? E não tem problema se você não tiver todo o teu histórico de ensino médio completo, tá? Você manda para ele o parcial, primeiro e segundo ano, faz todo o processo seletivo, tá? E se você for aprovado, você vai ser aprovado condicional a finalizar o ensino médio e continuar com o teu GPA, com a tua nota, né? Com a tua média de 2,5 da nota americana, tá? Todo esse processo seletivo é orientado, tá, pela gente. A gente tem uma pessoa que faz toda essa orientação, então tem todo esse acompanhamento do processo seletivo. Acho que é legal compartilhar com vocês. Daqui a pouco a gente vai falar mais com a Sofia, que ela vai falar um pouquinho, né? Mas a gente falando aqui dos estudantes, né, do começo do ano, né? A gente tava com 103 estudantes do American Academy, 49 do American Academy Health. E o que que é legal, gente? Você pode ver da onde os estudantes vieram, né? Então a gente tem estudantes de todas as regiões do Brasil, né? 44% dos nossos estudantes são de fora de Curitiba, né? Pelo American Academy ser único, né? Ser inédito, né? A Sofia não é de Curitiba, depois ela vai contar para vocês de onde ela é, que veio para Curitiba para fazer o American Academy. Aqui uns dados, tá, gente, sobre os alunos depois dos 2 primeiros anos, tá? Que já finalizaram. Então, 96 estudantes estão na PUC. Muitos desses 96, gente, é por causa do American Academy Health, que dá a possibilidade de cursar medicina na PUC, tá?
e 109 na Kent State, né? As imagens que eu estou mostrando aqui atrás, gente, é da entrega daquele diploma que vocês recebem, né, depois dos 2 primeiros anos, que é o Associate of Science Degree da Kent State, né? Vem a reitoria da Kent State, a presidência da Kent State para entregar esse diploma, né? Então já tem essa cerimônia e já tem um certificado internacional. Falando da Kent State, né, onde fica a Kent State ela fica em Ohio, nos Estados Unidos, tá? Ela fica na cidade de Kent, então só para vocês se localizarem, aqui em cima tá o Canadá, Nova York tá aqui e Chicago tá aqui, tá? Ela fica a cerca de 50 minutos de Cleveland, tá? Que é uma grande cidade americana. A cidade de Kent é uma cidade universitária, tá? Hoje, só para vocês terem uma ideia, né? A cidade de Kent tem uma população de 28 mil habitantes, então é uma cidade super pequenininha. E a Kent State tem mais de 40 mil alunos, né? Então eu tenho mais aluno do que habitante. Por quê? Porque muitos alunos também residem nas cidades em torno, tá? Hoje, para você atravessar o campus da Kent State em linha reta a pé, você demora mais de 1 hora. Você tem, por exemplo, 4 Starbucks lá dentro. Você tem estádio de futebol, pista de patinação no gelo. Eles têm aeroporto, porque eles têm engenharia aeroespacial. Tem todos os dormitórios. São mais de 24 prédios de dormitório, 18 restaurantes dentro da Kent State, né? Então, ela é bem um campus de universidade norte-americana. Eu gosto de falar também que a Kent State ela é uma universidade focada para pesquisa, né? Então, dando um exemplo, né? O cristal líquido que a gente está na tela do computador, do celular, conversando, foi criado, foi desenvolvido na Kent State na década de 70, entre o curso de Física e Química, né? Eles têm um instituto de cristal líquido, então ela é uma universidade focada à pesquisa também, tá? Gente, falando por último aqui, aqui estão os nossos contatos, tá? Então, a Mariana já passou no chat, né? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, falar sobre valores, enfim, tudo certinho, a gente, por favor, pode chamar a gente, né? A gente passa todas essas informações, né? E aproveitar, esse momento, né? Para a gente conversar com a Sofia. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, entre em contato conosco. Sofia, Oiê. boa noite, né? Muito obrigada, Sophie, por você estar aqui, né? Participando desse bate-papo. É tão importante isso, né? Uma coisa é só eu explicar, outra coisa é você falar sobre a tua Total, total. rotina, sobre a tua experiência, né, Sophie? Conta pra gente, Sophie, da onde você é? Hoje você mora em Curitiba, mas da onde você é e o que que você estava fazendo antes de iniciar o American Academy? Então, eu sou de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e eu tava cursando design de interiores e publicidade. Eu já tenho 22 anos, né? Só pra a galera entender, mais ou menos. Então, eu tava cursando esses dois cursos, um semipresencial, que é o design, e o outro era presencial. E aí eu descobri o American, assim, na verdade eu dei um trabalhinho pra vocês, porque eu descobri, tipo, 5 dias antes de fechar as inscrições. E aí eu descobri assim, por uma amiga da minha mãe comentou com ela que eu sempre quis estudar fora, e ela, minha filha tá indo pra Curitiba. Minha mãe, não, mas ela quer ir pra fora. Não, mas também dá pra ela ir pra fora. Então foi assim que eu descobri, assim, 5 dias antes de fechar. Que eu já conversei com a Marion, inclusive, chamei ela no WhatsApp, fiz toda a minha documentação correndo e deu certo. Então, foi mais ou menos assim que eu descobri. E aí, em menos de uma semana, assim, praticamente eu já estava morando em Curitiba. Então, na verdade, não façam isso, porque foi uma loucura, né? Então, assim, é legal fazer tudo com calma, né? E tudo mais. Mas foi isso. Aí eu acabei largando a publicidade e vim pro American e continuei cursando design de interiores no online. Então, eu sou formada em design de interiores também. Legal, Sophie. E como foi, né? A Sophie é filha única, né? Você primeiro deu um passinho, né, para vir para Curitiba, saiu de Campo Grande. Você já conhecia Curitiba? Como foi para você vir para cá, né? Ficar Então, longe da família? é bem difícil. Eu sou filha única e eu moro com a minha mãe. Morava, né, no caso. Então, foi bem difícil, assim. E eu nunca tinha vindo pra Curitiba. Pra não, assim, mentir, eu passei uma noite porque eu tava viajando de carro. Então, eu não vi nada. Eu só, tipo, dormi. Então, eu não sabia de Curitiba. Não tinha interesse em Curitiba. Não, eu falava assim, eu só vou sair de Campo Grande se for pra ir pros Estados Unidos. Olha aí, né, que eu minha língua. Mas, enfim, tudo tem um propósito. E aí... Então, foi mais ou menos isso. Mas essa questão, assim, de sair foi bem... Como pra mim foi muito rápido, eu não tive muito tempo de pensar. Então eu só vim, entendeu? Então eu só comecei, só caiu minha ficha quando eu já tava morando aqui, já tava sozinha.
Então, mas é uma experiência assim que dói no começo, óbvio, mas eu sinto que vale a pena, sabe? Eu era muito ligada com a minha mãe, tipo assim, até hoje a gente é muito ligada, a gente se fala o dia inteiro. Então, se você tem medo assim de deixar sua família, realmente vai doer, né? Não vou estar mentindo. Mas vai valer a pena. Mas, Sophie, né, você veio para cá, né? Então, ali eu até apresentei um pouquinho dos dados dos alunos, né? Que a gente tem alunos de todas as regiões do Brasil, né? Como foi para você? Você foi bem acolhida? Como foi? Você criou amizades rápido? Como foi essa questão de adaptação? Então, Curitiba é um pessoal mais fechado, né? Do que eu tô acostumada. Então, pra mim foi um pouco assim, nossa, essa galera é muito fechada. E eu cheguei atrasada, tipo, eu cheguei uma semana atrasada na aula. Então, também acho que isso influenciou um pouco, que a galera já tinha se conhecido. Mas eu acho que por você ter falado que é mais da metade, mais da metade ou é 44%, uma coisa 45, assim. 45. É, eles não são de Curitiba, isso ajuda muito, porque é uma galera que também veio aqui sem ninguém. Então você acaba realmente criando amizades que se tornam uma família pra você. Você sai junto, você faz tudo junto, porque você não tem outras pessoas, entendeu? Então acaba que essa conexão ela é mais forte do que se fosse alunos de uma faculdade normal que não é ninguém de fora, sabe? Então eu acredito que isso ajuda bastante, assim. E, e a galera de Curitiba do curso também é mais receptiva, mas, claro, mais fechada do que da onde eu sou. A gente é curitibano, mas a gente já melhorou, Sophie. É, não, não, eu sei, eu sei. Sophie, para você, como foi você chegar, né? Você fez, estava fazendo duas faculdades, né? Em português, né? No modelo tradicional aqui do Brasil. Como foi você chegar e ter aulas com professores que vêm da Kent State? Eu acho que é legal comentar, gente, né? Que todos os professores são da Kent State, mas não necessariamente todos são americanos, né? As universidades americanas, elas têm professores de diversas nacionalidades, professores que vêm do mundo inteiro para dar aula nas universidades americanas, né? Então já teve professores de diversos lugares do mundo. Mas como foi para você chegar, né? Você estava acostumada com o modelo de universidade e chegar no American Academy com professores falando inglês, né? As disciplinas em inglês com a grade curricular da Kent State. Cara, é muito diferente, porque como a gente é de módulo, né, 3 em 3, 4 em 4 semanas, cada professor é extremamente diferente do outro. Então, toda hora você muda muito, assim. Tem um professor que é super de boa, tem outro que ele é mais forte. Tipo, eu já peguei professor indiano, professora italiana. Então, cada um tem a sua origem e tem um jeito diferente, né? Então, eu acho que isso é muito, ainda mais porque eles são de fora, né, também. Então, por exemplo, quando eu cheguei, a primeira professora que eu tive aula foi uma americana, e pra mim foi um choque, porque ela era, tipo assim, super rígida. E aí eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo? Até porque quando você entra, eu acho que você tem aquele medo de falar inglês, eu acho que um professor é sempre, tipo, um receio. E só pra deixar, tipo assim, era uma dúvida que eu tinha, né, de entrar na América. Os alunos, eles não falam inglês entre si, tá, gente? Não é, tipo assim, tudo inglês, é só os professores mesmo que você fala com os professores. Mas. E aí, tipo assim, você fica um pouco receosa de falar inglês, mas aí você vai se soltando, então tudo eu acho que, sabe, pega. Mas eu sinto que é uma diferença boa, assim. Não é nada de outro mundo, mas tem coisas que você tem que aprender a respeitar de cada professor, sabe? Porque cada um tem as suas regras em sala de aula, digamos assim. Legal. E essa Mas questão é muito essa questão multicultural, né? Cada um, né? O professor, né? Do Nepal tem uma cultura totalmente diferente da sim, nossa. Você acha que essa convivência com os professores, porque os professores, quando eles vêm, eles também estão fora do local deles, né? Você acha que essa troca com eles, você perceber essa diferença, né? Tem o professor mais comunicativo, o professor que ele é mais reservado. Você acha que essa troca cultural fora da disciplina, fora da sala de aula, com os professores, como é para você? Você acha que isso acrescentou na tua vida? olha, acrescentou bastante. Eu sempre procurei conversar mais com os professores fora de aula mesmo. Então, como a gente tem aula integral, né? Então, assim, às vezes a gente almoça com o professor, a gente chama ele pra almoçar, bate um papo e tal. E isso eu acho super legal, porque aí você conversa também, eles dão muita ajuda, tipo assim, quando você chegar em quente. Tem professor que segue a gente no Instagram e fala, não, quando você chegar em quente, você manda mensagem que eu vou fazer isso pra você, eu vou fazer aquilo, a gente vai marcar um café. Então, eles são realmente muito abertos pra essa questão, assim, eu acho isso muito legal. E eu não sei como de fato funciona, né, nos Estados Unidos, mas eles não.
Eu não sei se eles têm uma relação muito perto com os alunos, mas aqui a gente consegue isso, assim, eu acho. Eu acho que também por eles estarem fora, que nem você falou, eles querem ter mais essa relação. Então, é sempre legal almoçar com o professor. Tem professor que, às vezes, na sala de aula, ele é super, assim, rígido, mas aí, às vezes, você senta pra conversar com ele, ele começa a conversar com você de boa, assim, entendeu? Então, eu acho que é uma troca bem legal, até pra você aprender como é a vida em Quente também. Legal, Sophie. E falando um pouco das disciplinas, né? A gente falou um pouquinho dessa troca cultural fora da sala de aula, né? Das disciplinas. Volta a fazer o comparativo, né? Você estava lá na parte de publicidade e Sim. design, né? E de repente você está tendo disciplinas de diversas áreas do interesse, né? Tipo, tem disciplinas que você vai gostar mais, tem disciplinas que você vai É. gostar menos, né? Mas você acha que isso agregou na tua vida de ter uma visão, né? Como a gente fala, essa visão ampla? Olha, eu vou te falar que agregou. Eu tava até conversando com a professora de. Eu fiz Life on Planet Earth, que é meio que biologia, né? Digamos assim, foi agora, minha última matéria. E eu tava falando com ela que ela perguntou: o que que você acha que essa matéria agregou? No básico, a gente pensa, ai, nada, não é isso que eu quero. Mas quando você vai parar pra pensar, você fica tipo, nossa, mas são coisas tão básicas que acontecem, por exemplo, na biologia, nas plantas, que a gente não presta atenção. Então, eu acho que são coisas muito importantes, assim, da gente, saber mesmo. Eu fiz já a história da arte também, que não é um ramo que eu quero seguir, mas que eu lembro até hoje. Foi meio traumático? Foi meio traumático. O professor era bem forte. Mas até hoje eu lembro, entendeu? Se eu ver a arte que ele mostrou. Então eu acho que são coisas que é legal a gente ter, assim, de background, assim mesmo. E, Sophie, você, né, tá no último período, no último Sim, semestre da American Academy. O teu plano é ir para Kent State, certo? isso. Fazer? Eu quero fazer fashion merchandising, que é o business da moda, e os minors vai ser publicidade, né, pra continuar o que eu tava fazendo, e fashion media, que também meio que é a publicidade da moda, então é tudo meio junto, assim. Legal. E você tendo esse foco, né? Então você já estava fazendo publicidade, já estava mais para a área de design, né? Você conseguiu, durante esses 2 anos, experimentar um pouco e descobrir outras coisas que você gosta? Olha, sim e não. Porque como eu já fui muito focada, eu já entrei sabendo que eu ia fazer isso. Acho que também pelo Uhum. fato de ser velha, né? Então, tipo assim, eu já tive essa oportunidade de testar coisas antes, assim. Então, eu acho que pra mim foi muito assim. Eu fiz algumas matérias de comunicação. Tipo, My Story on the Web é super legal. É muito de comunicação e de criação de conteúdo. Isso pra mim foi, tipo, uma matéria super legal, porque é algo que eu já sou, que eu já gosto, sabe? Então, agora eu tô fazendo uma matéria de arquitetura e eu sou formada em design de interiores. Então, pra mim, isso tá sendo muito legal. Mas, então, pra mim foi mais assim, meio que eu já sabia o que eu queria. Mas é legal você ver outras coisas também. Só que, por exemplo, eu tenho amigos que vão se formar no American semestre que vem, ou seja, no meio do ano que vem, e eles ainda não sabem o que eles querem. Então, isso é muito legal pra quem realmente não sabe. Tipo, você experimenta mil coisas, né? Então, se você tem 5 matérias por semestre, dá pra você experimentar o quê? 20 áreas diferentes, assim, digamos. Então, eu acho isso muito legal. Legal. Gente, acrescentando, acho que uma coisa bem bacana que eu não comentei, e aqui eu quero que a Sophie passe um pouquinho do depoimento dela, é que durante os 2 primeiros anos, gente, os alunos da American Academy, eles têm duas possibilidades de vivência internacional. A primeira delas, lembra que eu comentei, né, que as disciplinas, elas são uma por vez, né, são modulares. Então, gente, toda a disciplina do mês de junho, a gente oferta aqui na PUC, e também oferta, a Kent State tem um campus em Florença, na Itália, né? Então, você pode optar por cursar aqui ou ir para Florença. Lógico, se você optar por Florença, você vai ter o custo do aéreo, né, da alimentação, enfim, mas a disciplina você não tem custo nenhum, né? Essa é a primeira opção que a Sophie foi, né? Sophie, como foi essa experiência de você cursar uma disciplina do American Academy num outro continente, né? As aulas são em inglês, né? Como Aham. foi essa experiência para você? Ela foi esse ano. A disciplina, me ajuda que agora fugiu, era de. It's Frontiers of Astronomy. Eu fiz Ah, legal. astronomia. Eu engraçado, porque não tem nada a ver com o que eu gosto. Mas, enfim, eu já abro o sorriso quando eu lembro, porque eu fui agora em junho, então faz pouco tempo, né? E, gente, assim, é uma experiência incrível. Eu não sei nem, parece que eu tô puxando o saco, mas não é. É muito legal, porque você realmente mora 21 dias na Itália, em Florença. E assim, aí você pensa, 21 dias passa rápido. Sim, passa rápido pra quando você quer que fique lá muito tempo, né? Mas é uma experiência que realmente você sente. Você mora lá. Você fica num apartamento italiano, você faz suas refeições em casa.
você pega trem, viaja no fim de semana. Então, assim, e você lá tá livre pra você fazer, assim, meio que o seu itinerário. Claro, você tem que aparecer nas aulas, né? Você aparece nas aulas e faz seu itinerário no resto do dia. Tem os passeios também que eles oferecem, que é super legal. Então, assim, é meio que é uma experiência. Eu nunca tinha feito intercâmbio antes, então eu falo que esse foi meu intercâmbio, sabe? Então, isso é muito legal mesmo, assim. E você divide apartamento com as pessoas que também vão com você, né? Que querem fazer essa matéria lá. E são, tipo assim, na minha experiência, foram pessoas que eu era zero amiga. Então, eu fui com gente que eu nunca tinha nem falado. Morar 21 dias dentro de um apartamento. E foi uma experiência legal, assim, sabe? Você vê, você conhece as pessoas, assim. Eu acho que foi mais legal eu ter ido sozinha do que com os meus amigos. Porque eu sinto que eu pude aproveitar mais e, tipo, me expor mais ao mundo, sabe? Você Então, saiu, você saiu da tua zona de conforto também. tal. Nossa, eu saí total da minha zona de conforto quando eu fui pra Florença. E, ai, gente, é muito, é incrível. Eu saí de lá com vontade de voltar, tipo, eu não queria ter ido embora. E, Le- pô, Legal. E a gente tem uma outra oportunidade de experiência fora, gente, que a gente, todo mês de julho, a gente faz um summer program lá na Kent State, né? Que daí seria um curso de curta duração, né? Que os alunos passam 10 dias, ficam no campus, né? A ideia do summer program, gente, é muitas vezes o aluno tá com dúvida, fico na PUC, vou para Kent State, ou quero ter uma experiência na Kent State, ou, né? Então a gente dá essa oportunidade, né, nas férias de julho dos alunos irem para Kent State, fazerem esse summer program. É aberto para todos os alunos da universidade, isso, né? Ou realizado pelo American Academy, mas a gente tem essa possibilidade. E a Sophie participou o ano passado, né? Teve essa oportunidade, né? Ela falou, explorou o máximo possível, né? De todas as oportunidades, né? Que o American proporciona, né? E como foi agora, né? A experiência lá na Kent State. é completamente diferente de Florença. Não só porque é outro país ou porque são menos dias, né? Que são 10. É realmente uma. Eu acho que a intensidade é maior porque você passa 10 dias em vez de 21. Então, você tem pressa de fazer as coisas, porque você fala, ai, tá acabando. E também tem a mesma coisa, tem passeio que a gente faz com a gente, e é diferente porque a gente fica em dormitório da própria faculdade. Então, você tem aquela experiência, tipo, nossa, tô numa universidade americana de verdade. Então, isso é muito legal, assim. E eu me apaixonei por Quente, assim. Eu achava que eu não ia gostar por ser uma cidade pequena. Muita gente tem CC, inclusive. Ah, é uma cidade pequena, no interior, não vou gostar. E não, gente, parece de filme. Parece que você tá num filme 24 horas por dia. É incrível. É, E aí você também, eu também fui com pessoas que eu não conhecia. Ai, que quiser, só vou com gente que eu não conheço. E a gente virou amiga e a gente é amiga até hoje. Vai fazer um ano e meio, praticamente, que eu fui, né? E a gente é amigo até hoje. Então, acho que a experiência de Quente junta mais as pessoas por ser menos tempo, sabe? E é mais intensa, mas também sempre tem um programa junto, né? Como é um summer course, sempre faz alguma matéria junto. A que eu fiz foi leadership, então pra mim foi super legal porque é uma coisa que eu sou interessada. Mas eu sei que esse ano foi alguma coisa de AI, assim, e então você também tem que comparecer às aulas, né? Nos dois cursos, assim. Então, mas é bem de boa, assim, é mais uma questão de viagem mesmo. Não é assim, ai, nota, você vai passar, não vai passar. Uma Então, experiência universitária, né? Você está lá vivendo, fazendo um curso, morando, fazendo as refeições lá, estando nos dormitórios, né? Então você tem essa experiência. mas, Legal. tá lá. Pode falar. Não, é que eu não queria voltar. Minha mãe já até falou pra mim: você não pode ficar aí, não, terminar o American aí? Eu falei, mãe, não tem como. Ai, que bacana. E, Sophie, você, né, sempre, se você tinha aquele sonho de estudar fora, né, você começou a fazer uma universidade, você acha que o American Academy, ele te ajudou nessa transição de ter um caminho para você chegar ao teu objetivo de estudar fora? Olha, total, porque esse sempre foi meu sonho desde criança, estudar fora. E eu tava fazendo as coisas na minha cidade pelo fato, tipo assim, como que eu vou entrar na universidade? Como que eu vou pagar US$ 100.000 por ano? Porque a gente paga, tipo, 1.000 vezes menos, né, pelo American do que se a gente fosse fazer uma universidade aleatória e entrar nos Estados Unidos. Então, assim, é um investimento muito grande pra você entrar sem o American. E que eu não tinha essa condição. E, tipo, é muito difícil realmente. E fora que o processo seletivo é tenebroso, até o próprio americano sofre com esse processo seletivo. Então, pra mim é como se descomplicasse tudo, sabe, o American.
É muito fácil. E eu acho que também essa questão de você ficar 2 anos na PUC é muito interessante. Porque ainda mais para quem é de fora mesmo. De fora de Curitiba, no caso. Porque você já consegue se deslocar um pouco. Não é uma mudança tão brusca. Tipo, agora eu vou para os Estados Unidos e aí eu vou sofrer e tal. Não. Porque primeiro você sai da sua família, aí você fica aqui no mesmo país, e aí você volta para as férias. Aí no feriado você volta. E aí depois você vai para quente. Então eu acho que é uma mudança muito legal e gradativa de se fazer, sabe? É mais confortante, assim. Legal, Sophie, né? Essa questão de você, de uma forma estruturada, saber, né, ter um apoio de que caminho seguir, né? Total. Bacana, Sophie. Sophie, e se você, né, a gente está aqui com o pessoal, né? Tem alguns que já fizeram processo seletivo, tem alguns que já estão matriculados para o ano que vem, tem alguns que estão conhecendo hoje. Se você, né, pensasse em você há 2 anos atrás, quando você descobriu o American Academy, o que Uhum. você poderia falar, né, desses quase 2 anos que você fez do American Academy, dessa tua jornada? O que você diria para o pessoal que está, né, que tá aqui participando? Gente, parece que eu tô mentindo, né? Porque eu tô aqui falando pelo American. Mas foi os melhores anos da minha vida. De verdade mesmo. Eu acho que quando você se abre pro mundo, assim, você se desprende daquilo que. Ai, fazer coisas na minha cidade, ou tipo. Sabe? Porque quando você vai pra American, eu acho que você abre muito a sua visão de futuro. Porque depois você vai para os Estados Unidos, você pode fazer qualquer outra coisa, entendeu? Você pode fazer um MBA em qualquer outro lugar. Fora que é uma experiência que você tem que passar sozinho. Você não consegue passar com outras pessoas, a não ser os seus amigos, óbvio. Mas dentro de casa, você vai passar sozinho. Então, eu acho que são anos de muito crescimento, são anos de muita felicidade mesmo. Tipo, eu me sinto feliz fazendo o American. E, e eu acho que é isso. Tipo, se eu falasse pra Sofia de 10 anos atrás, não pensa nem 2 vezes, só vai. Entendeu? Não quer dizer que você não vai ter as suas adversidades, vai ter suas aflições, suas coisas, de deixar tudo. Mas eu acho que a recompensa é muito melhor, sabe? Muda Legal. tudo, muda. Legal, muito gratificante, gente, que a gente trabalha aqui, né, escutar isso, né, porque é assim que a gente consegue transformar um pouquinho, né, a vida das pessoas, então, eu acho que é uma oportunidade única, né, eu Aham. acabei não falando da parte financeira que a Sophie falou, né, essa questão, né, as universidades americanas, elas são consideradas as melhores do mundo, mas são as mais caras do mundo, né, e a gente tentou trazer, né, com o American Academy, um pouco mais, vou dizer assim, um pouco mais acessível, né, todos os alunos do American Academy já têm uma bolsa, um desconto, um scholarship de US$ 10.000 anuais. Então, você paga US$ 10.000 anuais menos do que se você fosse direto para Kent State, né? Então, todos Sim. os alunos têm essa bolsa. A gente pratica os 2 anos o valor em real, né? Quando você vai para Kent State, você pode pagar, né? Lá nos Estados Unidos não tem esse parcelamento, normalmente você tem que pagar a anuidade ou semestralidade antecipada. Então, você ter um pouco dessa questão, né, de mensalidade, isso é muito comum para gente, né? Pagar mensalidade, então tem algumas facilidades, né, que dão. Gente, eu não sei se alguém tem perguntas, Marion tem alguma pergunta, se alguém quer abrir o microfone, fazer alguma pergunta para mim, para a Sofia, aproveitar esse momento. Né? Uma coisa que eu não No falei. chat, no chat não tem ali nenhuma pergunta, mas pessoal, se alguém tiver, não quiser abrir o microfone, pode mandar no chat que a gente responde, tá? Eu acho que é Oi, muito legal. Eu acho que é muito legal falar que quem não segue, a gente tem um TikTok do American Academy, a Mariam vai colocar ali. A Sophie faz vários vídeos, né, do dia a dia. Esse TikTok é feito somente com os alunos, né? Então vocês podem ver um pouquinho do dia a dia deles. Desculpa, gente, eu cortei alguém que começou a falar. oi, aqui. Eu queria saber mais sobre. Eu fiz o processo seletivo, eu passei. Eu queria mais saber sobre a entrega de documentos, sobre o pagamento, assim, se tem que enviar por e-mail, entregar presencialmente, como é que faz daí? Legal, João. A Carol, eu vejo certinho, a Carol vai falar com você, vai explicar bem o passo a passo, né? Então, tem o boleto da matrícula e depois os documentos para fazer tua matrícula na Kent State, tá? Que é a única coisa que a gente precisa, gente. Então, isso é bem legal para os alunos que forem aprovados, né? Matriculados. A gente vai precisar do histórico escolar de vocês traduzido para o inglês, né? Para a questão da matrícula. Mas eu vejo bem certinho, João, e daí a gente fala com você, pode ser? Te explico bem certinho como funciona. Tá bom. Oi, João. A gente já se conhece, a gente já fez a reunião. Amanhã a gente manda para você, tá? Tem a documentação bem certinho do que vai precisar, do histórico traduzido. Tem algumas opções lá que a gente indica também. Amanhã eu mando tudo para você, tá? Tá bom, obrigado. Legal. Acho que tem uma pergunta ali no chat dos Tem pagamentos, né? da
mensalidade. Tá, eu vou colocar aqui, Emily, até no chat, tá? Os valores certinho, para vocês terem os valores já de 2025, tá? Então, os 2 primeiros anos do American Academy, o valor é em real, tá? Ele não tem variação do câmbio, né? Não tem variação do dólar. Para 2025, a mensalidade está de 6.900, tá? Durante os 2 primeiros anos. Então, ele não tem variação do dólar, mas ele tem reajuste anual como qualquer outro curso, né? Nesse valor já está incluso aqueles US$ 10.000, lembra que eu comentei de desconto. Caso você, depois dos 2 anos, caso você opte ir para Kent State, a mensalidade lá fica em torno de US$ 1.200, aí sim, o valor é em dólar, teu contrato financeiro é com a Kent State. E se você escolher ficar na PUC, daí segue o valor do curso escolhido, tá? Veja se ficou claro, qualquer coisa é só avisar a gente, tá? Se tem. Desculpa, Mariu, mas eu já li a pergunta. Se tem algum modelo da carta de motivação. Fer, a gente não tem um modelo proposital, tá? Da carta de motivação. Então, a gente deixa a critério dos candidatos a escreverem o que eles acharem pertinentes, tá? Para te ajudar, Fer, o que que a gente fala? A gente sempre separa a carta de motivação em 3 blocos, tá? Primeiro, falar sobre a tua trajetória, né? Falar se você fez alguma atividade extracurricular, enfim, algum programa de voluntariado, falar um pouquinho, né, do que você fez fora da sala de aula. O segundo ponto é falar sobre teus sonhos, tuas paixões, né? O que que você gosta de fazer, enfim, o que que você sonha. Se você já tem ideia do que fazer ou do que cursar, ou se você não tem a mínima ideia, também não tem problema nenhum, né? E o que que o American Academy, o terceiro ponto, o que que o American Academy poderia ajudar na tua vida, tá? Então seria um pouco, mas a gente não tem esse modelo proposital para que você fique nessa liberdade de escrever, tá? A Emily está perguntando sobre o processo seletivo. Emily, então, no American Academy, se você for querer entrar, você faz a inscrição para o American Academy, tá? Não tem vestibular e não tem Enem, tá? Então, é só essa análise de documentação mesmo, tá? Então, você faz a inscrição do processo seletivo lá no site. Tem uma taxa para pagar. Pagando essa taxa, a gente já entra em contato com você, a Carol que trabalha aqui com a gente, entra em contato no WhatsApp e já vai pedindo os documentos, tá? Que é o histórico escolar, a carta de motivação, o exame de proficiência em inglês e, por último, a gente agenda a entrevista, tá? Mais alguma pergunta, Marion? Tem. O João perguntou: se ele fizer o American Academy, depois escolher engenharia civil, quanto tempo ele vai terminar? Então, depende muito, então, assim, seria a parte de engenharia seria cerca de mais 3 anos, 2 anos do American Academy, mais 3 anos, tá? Para fazer uma engenharia. Engenharia civil a Kent State não tem, a PUC tem, tá? Se você quiser bem saber certinho de cada curso, é porque lá nos Estados Unidos, João, é um pouco diferente. Lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, a gente tem uma grade curricular mais fechada. Então, por exemplo, você entra em engenharia civil aqui na PUC. Você sabe a disciplina do teu primeiro período, do último período, né? Então, você tem aquela grade curricular mais fechada. Nos Estados Unidos, você pode fazer algumas trajetórias para se formar num determinado curso, né? Então, por isso que existe o advisor. Normalmente, engenharia é mais 3 anos, tá, gente? Se vocês quiserem saber de algum curso específico também, só mandar um WhatsApp pra gente, que a gente vai passando para vocês, tá? Mas existem algumas trajetórias diferentes, que nem a Sofia falou. Sofia, me ajude. Você vai fazer um major em fashion merchandising? Major em Fashion Merchandising, minor em Advertising e Fashion Media. Isso, então é muito legal. Ó, tá vendo que a Sofia falou que vai fazer um major e 2 minors. Porque lá nos Estados Unidos, né, é um pouco diferente. O que que é o major? Só para vocês entenderem. O major é como se fosse o curso de graduação. O que que é o minor? É como se fosse uma especialização dentro do curso de graduação. Então você consegue ir juntando algumas coisas que da Sof tem mais a ver, né? Mas às vezes tem gente que tá fazendo lá. Tô fazendo um major em. Deixa eu pensar, em fugiu alguma ideia minha, sei lá, tô fazendo um major na área de esportes, mas aí eu também tô fazendo um minor na área de comunicação, que são coisas nada a ver, né? Tô dando um exemplo aqui bem, gente, que veio na minha cabeça no momento. Então, você consegue ir juntando, porque lá nos Estados Unidos você vai se matriculando por disciplinas. Por isso que é muito importante o advisor, que ele vai montar exatamente essa estrutura para você, tá? Mas mais ou menos só para você ter uma ideia, João, são mais 3 anos.
Aí do horário eu já respondi ali, o horário das aulas, tá, Vitória? Das 9 às 3, né, Sofia? Você pode falar melhor, mas tem alguns professores que terminam antes, né? Tem o study table, que é o horário de tirar as dúvidas, né? Mas é mais ou menos esse horário, né, Sofia? Sim, das 9 às 11h30 e da 1h30 às 3, 2h30, depende muito. Isso. Se eu não for aceita, posso tentar novamente? Pode, tá? O maior índice de reprovação do American, pessoal, é o inglês, tá? Então, assim, o American ele tem ingresso semestral e anual também, tá? Mas qualquer coisa depois me manda um WhatsApp, tá? Que eu mando tudo direitinho. Posso calcular o GPA, tá? Quem quiser ainda ingressar ano que vem, acho que ainda tem vagas, tá? Não são muitas, mas ainda tem. Depois, qualquer coisa, me dá um oi no WhatsApp, me manda o histórico escolar, eu calculo o GPA, tá? Para vocês. A Emily, se optar para ir para os Estados Unidos, como ficaria esse processo de transição? Então, é feito sempre uma reunião, né, bem certinho, um estudo ali para o segundo ciclo. A nossa advisor, a coordenadora, já vão fazendo reuniões, né, para passar tudo direitinho, tá? O segundo ciclo é bem fácil, né, Marina? Então, é tranquilo, a gente faz sempre o processo ali em relação a pagamentos, a grade acadêmica, a moradia. Então, os alunos já têm toda essa assistência lá, tá? Conosco. Bolsa do ProUni tem também, tem bolsa do ProUni para o America Academy. E depois, lá na Kent State, tem bolsas também, tá? O aluno sempre faz a inscrição, tem o edital ali das bolsas. O aluno pode aplicar diretamente lá na Kent State, tá? Lembrando que acho que é bem legal falar de bolsas, né, gente? Que a ProUni a gente tem, a bolsa do ProUni é do governo brasileiro, então ela vale para o período cursado no Brasil, tá? Na Kent State tem bolsas, existe possibilidade de bolsas, mas aí são bolsas por mérito, né? Então depende muito tem bolsas da universidade, tem bolsas de cursos próprios, enfim, tem vários tipos de bolsas, mas elas são por mérito. Mas existe sim a possibilidade, lógico que você vai concorrer com todos os alunos da Kent State, mas existe essa possibilidade. Eu não sei quem perguntou, se quiser mandar para a gente um oi ali no WhatsApp, a gente manda para você daí essas possibilidades de bolsas. Só aproveitando, Marion, Inclusive, que tem um aluno nosso lá agora que conseguiu bolsa, tá? De 50%, né? O Vitor do American, ele conseguiu. Então, tem essa possibilidade sim, tá? João, depois eu te mando, tá, no WhatsApp, porque a Kent State são 347 opções de curso. Então, tem Marion, eu várias mandei ali o link da opções, Kent State, gente, mandei ali embaixo. tá? Tem várias Desculpa te opções cortar. de curso, tá? De engenharia, então depois você dá uma olhadinha ali, tá? E eu te mando também no WhatsApp. E as notas, se eu estiver já fazendo uma faculdade, você vai mandar o teu histórico escolar e as notas da sua graduação, do que você fez ou está fazendo, tá? Manda todo o histórico das notas, porque é calculado junto também, tá? O GPA também, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Gente, eu queria aproveitar e convidar vocês, tá, gente? Se vocês quiserem acessar o TikTok, como eu falei, né? Se alguém quiser o contato da Sofia, manda um WhatsApp pra gente, que daí a gente fala com ela, né? Trocar alguma ideia. Já coloco à disposição, gente, que quem for de Curitiba e quiser vir assistir uma aula, né, para ver um pouquinho, né, para vivenciar um pouquinho, para conhecer mais sobre a American Academy, vocês estão super convidados. Só mandar pra gente um WhatsApp dando um oi, a gente já agenda com vocês. Se alguém tiver qualquer dúvida, quero saber sobre um curso específico, Marina, quero entender um pouco melhor sobre isso, a gente marca uma reunião, tá? Se for de Curitiba, pode ser presencial, se for melhor para você, pode ser online. Se não for de Curitiba, também a gente faz uma reunião online, tá? Então, a ideia, gente, é que vocês tenham todas as informações, né, que vocês precisarem, vocês contem com a gente, tá? Para que vocês precisarem. Tá bom, gente? Marion deixou o contato com a gente mesmo que fala, tá? Não é nenhum robô, gente, no WhatsApp, é a gente mesmo, né? Então, contem, com a gente para qualquer dúvida que vocês tenham, tá? A gente está se encerrando, né? Nesse momento. Sofia, queria agradecer muito a presença de você, né? De você passar toda a tua experiência, né? A gente fala que é tão importante, Sofia, né? O depoimento de aluno para aluno, É né? muito. Aham. Então, queria agradecer muito mesmo, né? Você
numa quinta-feira à noite, né? Tá aqui com a gente. Muito obrigada mesmo. Pessoal, pes- pessoal que está participando, gente, muito obrigada pela participação, né? É muito bacana estar com vocês aqui, falando um pouquinho mais sobre o American Academy, né? Então, contem com a gente para o que vocês precisarem. Tá bom, gente? Obrigada, Marion. Tchau, gente. Obrigada, tchau, tchau.